Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Oi, Pedro. Olá, boa noite. Oi, Ana. Oi, Daniela. Boa noite. Esperar um pouquinho. Porque, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Temos 88 inscritos para esse encontro. 88. A média tem sido 30, 33. Vamos ver. Olá, boa noite. Oi, tudo bem, Cléber? Boa noite. Tudo jóia? Boa noite, gente. Oi, tudo bem? Boa noite. Pedro está chegando. Bora sim. Aê. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bem, hoje a gente vai falar sobre Tintin na América. E hoje a abertura é do nosso Tintinófilo número 1, Pedro Brito. Ele vai contar um pouquinho sobre a história do álbum, depois partir para, como sempre, discussão, né, gente? Certo? Eu estava pensando, acho que Tintin na América deve ter sido um álbum que acho que eu não li mais vezes. Acho que só... Eu sei que muita gente odeia, né? Vou 714 para Sidney, mas eu amo. Eu li várias vezes. Mas Tintin na América acho que entra nos meus top 3. Ou até top 5. Já fazia muito tempo que eu não li Tintin na América. Eu reli para esse chat aqui, porque essas primeiras aventuras, as 3 primeiras, não são as que eu mais gosto. Quando começa o Charles do Faraó, aí que fica espetacular, na minha opinião. Não, é verdade. Charles do Faraó é a covardia, né? Covardia. E aí, Licorne, aí... Poxa, essa é incrível. Mas é interessante que o salto de qualidade que dá do Congo para a América é uma coisa surreal, né? É isso que eu ia falar. Tipo, eu me surpreendi. Beira do amadorismo pro profissional, né? Assim, é um salto muito agressivo que dá de qualidade, né? Eu me surpreendi positivamente dessa vez, quando eu fui. Assim, né? A primeira vez, tem muito tempo que eu li também, mas quando eu reli, eu não esperava gostar do livro. Acho que eu vi gostei, o seu relato no Twitter e eu falei, como assim ele achava ruim? Não é possível. Pois é. Vou notar uma coisa interessante na versão em preto e branco, que mais ou menos na altura em que ele vira cowboy, o Tintin ganhou uma boca, que eu não tinha. Nossa, é uma evolução, né? Legal, nunca tinha percebido, notado isso. Podemos? Preparar? Podemos, sim. Eu acho legal, né, Pedro? Podemos ter gente nova hoje, sempre vai ter gente nova. Tragam amigos, tá? Você se reapresentar, né, Pedro? Acho legal. Né? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Pedro Brito, eu sou o criador do Tintim por Tintim, né, que acabou de fazer 13 anos no dia 6 de julho, e é o único blog brasileiro ao longo de 13 anos aí, totalmente dedicado à obra de Hergé, a falar não só de Tintim, né, mas também de outras criações do Hergé, e a divulgar a obra aqui no Brasil. Então, essa iniciativa do Clube do Livro é uma iniciativa do Bruno Rodrigues, mas, assim, desde o início da pandemia, né, Bruno, que a gente vem pensando em como fazer algo para reunir os fãs de Tintim, nem que seja virtualmente, já que estamos espalhados aí, até do outro lado do continente tem gente reunida aqui com a gente, né? Então, o Clube do Livro é uma iniciativa do Bruno com o apoio do Tintim por Tintim. Quem estiver vindo pela primeira vez é muito bem-vindo. Hoje, a apresentação está comigo, né? Então, eu fiquei responsável hoje por iniciar, né? Mas eu gostaria muito da participação de todos vocês, né? Eu não vou dar uma aula aqui, né? Como nosso mestre ali, Pedro Bolsa, mas eu espero a contribuição de vocês e a do Pedro, que vai falar também um pouco a respeito de alguns detalhes interessantes sobre Tintim na América, né? E a relação do Hergé com Tintim na América. Então, eu vou apresentar aqui o material. Não sei se o Bruno vai falar alguma coisa antes ainda, mas queria começar apresentando um pouco sobre o contexto de Tintim na América. Pode ser? Eu queria agradecer mais uma vez, Pedro. Nossa, assim, se não fosse seu apoio, especialmente seu apoio, então, meu Deus. Obrigado. Bora lá. Então é isso. Boas-vindas a todos. Deixa eu tentar compartilhar o material aqui. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro álbum de Hergé, né? Tintim na América. O Hergé, ele sempre teve vontade de levar Tintim à América. A gente até discutiu isso nos 2 últimos encontros. Mas, por influência de seu chefe,
o Hergé, ele teve que levar primeiro o Tintin ao país dos sovietes para fazer uma propaganda, né, contra o comunismo. Depois ele teve que levar Tintin até o Congo para fazer uma propaganda a favor do colonialismo. Mas a gente viu que o próprio Hergé ele colocou um gancho ali no finalzinho da história que nos leva até o tão sonhado álbum dele, Tintin na América, né? O gancho foi Al Capone, o grande gangster dos Estados Unidos, ele era o responsável por toda aquela trama de perseguição ali, né, para acabar com o Tintin, impedir que Tintin ele acabasse com o esquema de negociação de diamantes dos gangsters ali no Congo. Mas Tintin na América, ele é um álbum que, além de gangsters, a gente vai ver o que está aí na capa, né? Hergé, ele visitando um povo que ele gostava muito, que eram os povos indígenas norte-americanos, né? Os nativos norte-americanos. E sobre esse ponto específico, o Pedro Bolsa vai falar um pouco para a gente mais adiante, né, Pedro? Mas eu queria destacar esse quadrinho inicial aí que mostra, né? Tintin e Milou chegando a Chicago. O interessante sobre isso é que Tintin ele já tinha alcançado uma fama internacional ao ponto de os gangsters da época, né, como o próprio Al Capone, ele já está sabendo que Tintin estava vindo para a América e que tinha a intenção ali de acabar com a atuação dos gangsters em Chicago. Antes de entrar no detalhe da história, eu queria falar sobre as edições do álbum, né? O Tintin na América ele teve 11 edições diferentes ao longo de alguns anos, sendo as principais essas aí, né? Em 1932 foi lançado um álbum pelo Le Petit Vingtième. Então, o primeiro álbum foi lançado não pela Casterman, né? Mas em 1935 a Casterman já entrou e a partir daí o Le Petit Vingtième não lançou mais nenhum álbum de Tintin. Depois disso, em 1937, ele fez uma reedição, mudou a capa, né? A gente viu ali que entrou o cavalo, uma cena de ação na figura de capa, e essa cena se repetiu por mais 2 edições, em 1940 e 1941. Em 1942 surgiu a edição colorida, que é a que a gente conhece hoje, muito parecida com a que foi lançada no Brasil pela Record, que é a edição que eu tenho, bem velhinha, até a tipografia vocês veem que é bem diferente, né? E a edição da Companhia das Letras, né? Hoje, Quadrinhos na CIA. O Pedro quer... Uma parte, essa edição de 42 não é colorida. Ela tem a capa que foi usada na edição colorida, mas a edição colorida só veio no pós-guerra. Essa é uma edição preto e branco, que é capa com imagem completa. Todas as edições... Todas as reedições dos álbuns preto e branco feitas nesse ano foram feitas com capas usando esse design, que muitas foram reaproveitadas nas edições coloridas. Mas as cores só vieram no pós-guerra. Agora, você sabe exatamente o ano, Pedro? Porque a informação que eu pesquisei, pelo menos, foi que era 1942, embora tenha uma informação falando sobre 1945 também. Não, eu tenho aqui nesse livro, qual é o livro? Este aqui, que é o mesmo que mostraram na live passada, só as informações das edições preto e branco. Aqui diz que a última edição preto e branco foi de 1942, precisamente. Depois disso, faltou papel durante o resto da guerra, que os alemães não estavam liberando. Mas aí é o ano da primeira edição colorida, eles não têm aqui. Encontrei aqui, foi 1945. Ok. Inclusive está lá naquele post, né, no especial do Tintin por Tintin, o ano 1945. Nos slides adiante eu vou falar sobre isso. Isso. Quando a gente parou de poder publicar em revistas e jornais devido à complicação do pós-guerra, ele aproveitou para reeditar os álbuns que pôde coloridos. E as cores eram da Alice DeVos, faltou essa informação na live passada, e o Edgar Jacobs ajudou o Hergé na transformação dos álbuns, que além de mudar preto e branco para colorido, também foram rediagramados para ocuparem menos páginas. É só isso. Excelente. Muito bom. Bom, o Petit Vingtième também fechou, né? Aí também não dava para fazer mais nada nele, né? Mais ou menos nessa época aí, né? Ele foi fechado.
Foi fechado pelos nazis. Então, logo eles entraram na Bélgica, fecharam ele. Mas tipo, o Hergé conseguiria trabalho facilmente se pudesse publicar, mas ele ficou interditado durante uns bons 2 anos, até o Raymond Leblanc conseguir que ele fosse inocentado das acusações. Muito bem. E aí, aqui no Brasil, a gente tem hoje, né, 2 edições. Uma edição que é facsímile à edição de 1937 e uma que pelo menos reproduz a capa de 1942 e o miolo de 1945, que é a edição colorida. Né? Então, primeiro a gente teve lá nos anos 70 a edição da Record, como eu mostrei aqui, né, que é a mesma edição que eu tenho, com a tipografia de capa aí diferente, né, essa fonte um pouco diferente. É uma edição que foi anterior a alguns ajustes que Hergé fez em 1973. Então, nessa edição, por exemplo, você ainda vai encontrar o negro com um rosto bem caricaturizado, né? Então, a gente vê aqui os lábios bem grossos, o que muda depois na edição de 1973. A gente tem a edição da Globo Livros, que é uma edição muito bonita, uma edição de qualidade, capa dura, né? E acabamento aqui em tecido, que ela reproduz a edição de 1937. Então, embora se diga que é reprodução da primeira edição do álbum em preto e branco, não necessariamente é da primeira edição, né? Porque a primeira edição foi do Le Petit Vingtième, e essa edição de 1937 é a que nós temos em mãos aqui, muito parecida. E, por fim, a gente tem a edição da Cia das Letras, né? Hoje Quadrinhos na Cia, em que aí sim a gente tem os reajustes que o Hergé fez quando o álbum ele foi publicado em língua inglesa, né, nos Estados Unidos, que a gente vai falar sobre isso aqui também, quais foram algumas mudanças que o editor pediu para o Hergé fazer e ele acabou fazendo para levar a obra aos Estados Unidos. Sobre esse ponto, eu queria convidar o Pedro Bolsa para falar um pouco sobre a relação entre Hergé e os nativos americanos. A gente está vendo aqui na figura, né, um desenho de Hergé de 1923, ou seja, muito antes de Tintin. Ele já tinha uma paixão por esse povo, por essa cultura, né? Ele era escoteiro. Tem até uma foto, eu não consegui trazer aqui, mas tem uma foto do Hergé junto com um grupo, né, de escoteiros, onde eles estão ali vestidos com trajes de nativos norte-americanos. E aí o Pedro Bolsa pediu para nos contar um pouco sobre isso. E eu queria ouvir também. Na verdade, eu nunca vi essa foto. Agora estou curioso para ver também. Como todos sabem, o Hergé foi escoteiro, foi uma parte muito importante da juventude dele, e já na época havia o fascínio com as coisas do Velho Oeste. Já havia tudo aquilo de cowboys, índios, nem tanto no cinema, mas também já na literatura, nos poucos quadrinhos da época e tal, já havia alguma coisa a respeito disso. Então era popular, era um tema popular entre as crianças e a cultura indígena era muito valorizada pelos escoteiros, aquela coisa de viver com a natureza e tal. Então, o Hergé sempre foi fascinado por esses povos. E, como é que eu falo, depõe bastante contra as acusações de racismo dele, porque eu sempre esteve do lado dos índios. Inclusive, há 2 coisas a se assinalar. Essa aqui é uma reprodução, veio num conjunto de uma box, então a capa é diferente da versão em preto e branco do álbum. Na versão em preto e branco, quando ele chega na horrivelmente chamada de Redskin City, ele encontra um índio, vocês podem ver aqui, que está numa situação de grande miséria, que era uma coisa que já era razoavelmente conhecida na Europa na época, que os índios, depois da colonização do Velho Oeste, ficaram todos em situação muito ruim. Na versão em cores, o índio que aparece não está desse jeito. Ele está só sentado num canto vestido normalmente. Ele não está pedindo esmolas nem nada. E a outra coisa extremamente denunciante do tratamento dado aos indígenas é essa sequência, que é talvez a primeira sequência famosa de Tintin,
que é que mostra quando o Tintin descobre acidentalmente Petrol no território indígena, vem um bando de homens de negócios americanos que oferecem dinheiro para ele, para comprar o terreno. Não, mas o terreno não é meu, o terreno pertence aos índios. Aí o homem de negócio vai até os índios, toma 25 paus e some daqui. Quando o índio diz que não, eles mandam o exército para cima. E aí ocorre a industrialização forçada do lugar, com cidades se formando e tal. Essa sequência é em 2 páginas no original e foi remontada para uma na versão colorida, que, aliás, como eu expliquei, era prática comum na versão colorida transformar de coisas que estavam em 2 páginas para uma página, para economizar papel. As versões coloridas foram criadas especialmente para economizar o papel que estava faltando no tempo da guerra. E que mais? Mesmo depois de ter feito esse álbum, o Hergé teve ainda ligações com a cultura indígena. Depois da guerra, ficou amigo de um padre que, desta vez, foi uma influência positiva, não era o Abade Valês, que era chamado Padre Gal, que era uma pessoa completamente fascinada por cultura indígena também. Tinha morado nos Estados Unidos com os índios por um tempo, uma espécie de missionário também, e voltou, trouxe um monte de coisas. E o Hergé, que na época estava também tendo uma espécie de renascimento espiritual, que estava se divorciando da mulher, estava cheio de complexos de culpa e tal, ficou bastante amigo desse padre legal. Depois, quando esteve nos Estados Unidos, eu fiz questão de visitar uma tribo indígena, viu pessoalmente, ele ficou altamente decepcionado com as condições de miséria que eles estavam bebendo muito. Enfim, e ele queria fazer um outro álbum ambientado entre os indígenas para fazer justiça a essa cultura. Só que já era anos 70, ele já era rico, já não estava afim de fazer mais histórias, acabou nunca fazendo. Mas houve o projeto, ele escreveu alguma coisa, pelo menos uns esboços de como seria a história, e isso está registrado em alguns dos álbuns que abordam a obra dele. E é isso. Muito bom. E aí, Pedro, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui para mostrar que o Hergé, a partir desse momento, ele passa a ter uma preocupação maior com a pesquisa, né? Como você falou, ele passou a ter uma influência mais positiva, que foi o Padre Gal, e também ele passou a ter a influência de livros, né? Ou de fontes mais confiáveis. Então, aqui Vale dizer que vários dos artefatos indígenas que ele mostra nesse álbum estão no Museu Real da Bélgica, em Bruxelas. Já visitei esse museu e ficava fascinado que o tempo todo você encontrava coisas dos álbuns do Tintin lá. Tem até o famoso ídolo roubado. Isso. Mas, enfim, tem uma seção só de artefatos indígenas com trajes dos índios do final do século XIX e no século XX, tendas e tal. Visitar esse museu é sempre interessante. Exato. Aí na tela tem a capa, né, de uma publicação que foi uma das inspirações do Hergé para transcrever em história o que acontece em Tintin. Então, cenas da vida futura, onde ele vê ali um pouco do que acontece, em tese, pelo menos nos Estados Unidos, né, a questão da urbanização. Aqui no livro Tintin, o Sonho e a Realidade, ele também destaca, eu não achei a foto para mostrar para vocês, mas ele destaca também o Rapilô, é assim, Pedro Bolsa, que foi uma publicação dedicada aos americanos nos anos 30. E o Hergé também usou como fonte de inspiração, né, dedicada aos nativos americanos para poder usar como fonte de pesquisa. Então, ali a gente vê, né, eu acho que foi o... Eu acho que o nome é Rapulhô. Acho que foi o Kleber que falou ali no início, né? Que a gente começa a ver aqui no Tintin na América um salto de qualidade. Embora a questão narrativa, a gente ainda vê que é uma coisa muito frenética, né? É uma história que Tintin ele tem que contar muito com a sorte, então o tempo inteiro ele é salvo pela sorte, né? Não é muito pela sua própria competência, e sim pelo acaso.
mas a gente vê que o EG ele tem essa preocupação ali no início em relação à pesquisa. E aí entra o contexto histórico, né? O que é que se ouvia em 1930 sobre a América, né? A América de Tintim. Como eu falei lá no começo, o álbum ele já começa mostrando um policial fazendo continência ali para um bandido. E na cena ao lado, a gente observa o Al Capone anunciando ali para os seus comparsas que Tintim está chegando nos Estados Unidos para desbaratar com qualquer plano feito pelos gangsters, né? Então, imagine, o maior gangster do mundo com medo de um garoto, um adolescente, né? Sozinho, desarmado na maioria das vezes, que na maioria das vezes a gente vê Tintim ali, né? Apontando, né? Fazendo arminha com a mão. Mas tinha o Milu é violento também, né? Sim, sim. E tinha o Milu, né? Verdade. E aí eu trouxe aí uma frase de um biógrafo de Hergé, que agora no relançamento do álbum Colorido, né? Ele falou que nos anos 30, quando o Tintim na América apareceu, a América era vista como um país corrupto nas mãos do submundo. Então essa era a visão que o mundo tinha sobre a América, né? Só se ouvia falar, por um lado, nos gangsters e por outro lado, em algumas outras questões que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, só para mostrar uma das mudanças que começaram a acontecer, essa primeira imagem da edição de 1945, na edição de 1900 ou melhor, é da edição de 1973, na edição de 1945, o que a gente observava era uma certa diferença nessa cena, né? Olha ali a figura do homem negro com os lábios avantajados, né? Com uma cor de pele totalmente preta, né? E não marrom, amarronzada, e isso passa a mudar a partir de 1973. Então, as edições atuais todas seguem o padrão dessa primeira imagem, com o negro com o rosto menos caricaturizado. Falando ainda sobre o contexto histórico, uma das coisas que o Hergé ele traz no álbum dele é a questão da lei seca, né? Então, lá nos Estados Unidos, durante os anos 1920 até 1932, simplesmente foi proibido, né, o consumo e a venda de bebidas alcoólicas ali durante aquele período. E o que é que aconteceu com a proibição? É o que a gente vê acontecer, por exemplo, com a proibição do uso de drogas ilícitas, né? Existe o contrabando, existe a fabricação clandestina. Então, esse contrabando, essa venda clandestina, levou o país a um estado de extrema violência. Essas duas imagens que a gente está vendo aí são desenhos, são figuras feitas pelo Hergé. Eu encontrei essas figuras, inclusive, no site oficial de Tintim. Se vocês tiverem interesse, depois vocês criam uma conta lá no, né, tipo um clube, que você tem acesso a PDFs, vídeos que estão disponíveis lá no site, em sua maioria em francês, mas tem alguns em inglês também. Então, aí vem destacando algumas artes que o Hergé fez ali na década de 30, mostrando, né, no país da proibição, que era o lugar para onde Tintim estava indo na sua próxima aventura. E com isso surgem os sindicatos do crime, né? Então, a gente vê aí uma figura, né, do Scarface, o Cicatriz, que é ninguém menos que Al Capone, né? O maior gangster da história dos Estados Unidos, que aparece ali em Tintim na América. E, salvo engano, e aí qualquer um de vocês pode me corrigir, mas eu tenho quase certeza que é o único personagem real, né, que pelo menos aparece com seu nome real nos álbuns do Hergé. Que a gente tem ali algumas homenagens que ele faz, mas que mudam o nome do personagem. E o Al Capone, ele de fato aparece como Al Capone em Tintim na América. Embora na edição em inglês, se não me engano, ele é traduzido como Al Capone, né? Para não fazer uma ligação tão direta assim, só uma referência ao gangster. É interessante que na história, vocês devem lembrar, né, que pelo menos no álbum, a gente não sabe o que acontece com o Al Capone no final. E aí, como eu falei, né, eu pedi para o pessoal assistir também a animação da Nelvana, porque tem algumas diferenças em relação ao álbum. Na animação, Al Capone é preso. E aí a gente pode pensar, por que na animação eles tomaram a decisão de prender Al Capone se o Hergé não fez isso lá nos anos 30, nos anos 40, quando ele refez o álbum? Por quê? Al Capone ainda estava vivo quando o Hergé fez o álbum e não estava preso, né? Então, ele foi preso, se não me engano, em 1932 e em 1947 ele morreu. Então, o Hergé ele foi meio que realista em deixar o Al Capone escapar ali, já que ele não foi preso pelo Tintim, né? Então, em 1992, a gente já tem o Al Capone morto, né?
os roteiristas da série, então, decidiram por dar um peso maior ainda à figura de Tintin e fazer com que ele seja o responsável pela prisão, não só de Al Capone, como de todos aqueles gangsters ali que aparecem na história. É uma adição interessante e uma das diferenças que a gente percebe em relação ao episódio. E aí, gente, se vocês quiserem comentando ao longo da apresentação, fiquem à vontade, viu? A apresentação é curtinha, a ideia é bater um papo mesmo sobre isso. Um comentário que eu gostaria de fazer, Pedro. Eu sou o Osmar, a gente conversa muito no Twitter, Pedro. Certas adaptações, muitas vezes, né, eu entendo, acho que muitos devem também ver dessa forma, e alterações nem sempre são tão válidas ou interessantes ou mesmo adequadas, mas esse ajuste, até com base na explicação clara que você deu, eu percebo e acho que foi algo muito positivo. Ficou legal, né? Você fazer esse ajuste anos depois no desenho animado, em dar essa caracterização de prender ele. Eu acho que, para o sentido base do que é a história, ficou algo muito válido. Não sei a opinião de vocês, o que vocês acham. Assim, eu fico, sinceramente, fico em dúvida. Eu acho legal a ideia, a criatividade, né? Assim, eu acho legal. Mas eu não sei, tem um lado meu que fica meio... Gente, mas na verdade isso não tinha sido decidido por ele na hora de roteirizar a história, sabe? Eu acho interessante, eu acho legal. Assim, do ponto de vista criativo, eu acho muito legal. Mas não sei, o que vocês acham? Uma coisa que eu procurei aqui, que o Al Capone foi preso no final de 1931, né? E a publicação de Tintin na América foi entre 31 e 32. Será que isso que aconteceu, talvez, né? Durante a publicação, o Al Capone foi preso na vida real, e aí o próprio RG, né? Enfim, foi... Porque, assim, pela história, o Al Capone começa ali como vilão, né? Mas o negócio vai degringolando e fica meio confuso, né? Na verdade, o Tintin tá ali lutando contra o sindicato de gangsters, né? E aí o Al Capone não aparece depois na história, né? Até o final. Ele não tem um peso na história, né? Decisivo na história, né? Isso, exatamente. E aí eu fico pensando se talvez possa ter sido isso, né? Ele apresentou esse personagem no início ali, mas como a vida real acabou engolindo, né, a ficção, talvez ele possa não ter mexido. Mas assim, o Brito tem um bom ponto, né? Porque que então ele não mudou depois aí nos anos 40, né? Enfim, ele acabou juntando. Mas de qualquer maneira eu acho interessante, né? Eu acho que como história, né, como narrativa funciona bem, né? Enfim, essa coisa do vilão próprio e tal, acho que fica interessante, sim. Deve ter acontecido é que o Al Capone não foi preso imediatamente. Houve um longo processo de né? julgamento, porque ele foi preso por desvio de impostos, não é? Não foi preso pelos assassinatos que ordenou, nem nada assim. Então, para prevenir que acontecesse alguma coisa enquanto eu estava retratando o Al Capone, eu acho que o RG decidiu, não, vou pôr outros vilões, e acaba que quem ele passa a maior parte do tempo caçando no álbum é uma personagem inventada, o Bob Smiles. Isso. Que eu fiz a contabilidade, 22 páginas do álbum, mais de um terço do álbum eu tá perseguindo o raio do Bob Smiles, no Velho Oeste, sei lá onde, por todos os lados. Inclusive, uma curiosidade sobre o Bob Smiles, né? É porque eu tenho a versão só da Record aqui em casa, né? E aí ele é traduzido como Bob Sorriso. Da Companhia das Letras ele é Bob Smiles, também foi Bob Sorriso. Na animação é Bob Smiles. Eu só tenho a versão da Record também, não sei te responder. Alguém tem aí a da companhia? E pode responder? É Bob Smiles, então. A Companhia das Letras. Alguém respondeu no chat. Uma coisa interessante sobre Al Capone, que ao fazer a pesquisa eu descobri que eu realmente não sabia, que ele começou, né, o crime dele, como o Pedro falou aí, né, ele foi preso por questão de impostos, sonegação de impostos, e ele começou abrindo bares clandestinos na época da Lei Seca, né? Então, na época lá que era proibido, né, a venda de bebidas nos Estados Unidos, ele começou a carreira dele no crime ali, abrindo bares clandestinos, e ele era implacável com os seus concorrentes, né? Então foi aí que começou essa onda de violência, né? A concorrência era muito forte e ele não media esforços, até mesmo matando pessoas, né? Para conseguir ter o espaço que ele acabou tendo e a fama que ele conquistou, muito maior do que a de qualquer outro gangster ali daquela época. Só uma dúvida, ele era italiano ou não? Olha, eu não sei, mas olhando aqui no Wikipedia, o Al Capone nasceu em 1899 em New York City.
Ele morreu em Miami, em 1947, em Palm Island, na Flórida. E está Se eu não me enterrado em engano, Illinois. a família dele era de Nápoles, não era? Ah, com certeza a família, os pais deviam ser, com certeza. Aham. Com certeza. Uma coisa que eu queria fazer uma precisão aqui é que um tempo atrás saiu um trabalho daquele Philippe Godin, né? Muito bom, cara, chamado Tantan, Eles Americanos. E onde ele fala sobre as influências do RG e desse livro que o Pedro Brito falou, do Centre de la Vie Future, né? E eu fiquei curioso sobre esse livro, tá? Porque, na verdade, eu li que foi, mais uma vez, o A.B. Vallès. O livro ficou famoso, o A.B. Vallès começou a publicar esse livro no XXe siècle. E o Hergé, por consequência, que não era um cara que lia muito livro, não, tá? Ele começou a seguir esse livro e se entusiasmar por isso. Aí eu fiquei curioso e eu comprei o livro, tá? E eu estou aqui ainda, estou quase chegando no final, tá? A nova edição dele é essa, mas eu fiquei bastante chocado com o livro, porque ele não é um livro de jornalista que está vendo os dois lados. É de um cara que detesta os Estados Unidos, tá? Ele absolutamente detesta, não tem uma coisa boa que ele fala sobre os Estados Unidos. É um lugar de corrupção, ele não gosta dos arranha-céus, ele não sabe como uma pessoa pode morar no andar 60, ele detesta garrafamento, ele diz que as pessoas dirigem mal, ele fala que as pessoas, quando batem com carros, abandonam o carro na beira da estrada e deixam para lá. Ele fala que tem aqueles abatedouros, e ele mostra que fala que tem uns negros que matam, ficam cheios de sangue, e vão com uma faca e matam as vacas que elas já entram numa fábrica, já fazem... É horrível, é horrível. Eu fiquei chocado, eu ainda estou lendo isso aqui, entendeu? Mas se eu não estou enganado, o banqueiro da Ilha Misteriosa, o banqueiro vil, inclusive judeu, é norte-americano também, estadunidense, né? Então, assim, é crime e banqueiros judeus corruptos, ou pelo menos dispostos a fazer tudo para obter uma estrela, né? Quer dizer, e essa visão ainda continua depois de Tintin na América. Ilha Misteriosa, quer dizer, daria, eu acho que a Estrela Misteriosa vai sair em breve, né? Quer dizer, daria alguns anos, mas continua essa visão. Aquele banqueiro depois é refeito, mas na primeira edição um crápula, né? Todos os americanos no Tintin são sempre bandidos, pelo menos que eu me lembre, né? E nesse caso ele ainda acresce o antissemitismo, né? A Estrela Misteriosa é um livro cheio de problemas. Quando for a altura dele, eu faço uma outra apresentação, porque esse é dos que precisa ser abordado. Mas eu digo assim, permanece a ideia do anti-americanismo, né? Sim, sim, mas isso era uma coisa muito popular nesses círculos conservadores católicos sem dúvida da Europa, porque eles viam a perseguição obsessiva do capital pelos americanos de forma muito negativa. Não que os homens de negócios da Europa não fizessem a mesma coisa, mas desde aquela época já havia mais direitos civis na Europa. Então, pois é, e menor. Eu acho que isso reforça um pouco aquela questão que a gente até discutiu no último bate-papo, né, sobre o Tintin no Congo, que a visão que o próprio Hergé tinha, que o Abad tinha, que a própria sociedade tinha na época, era uma visão totalmente eurocêntrica. Então, eles tinham preconceito com outras culturas de qualquer forma, né? Eles consideravam que a cultura deles, que o modus operandi deles era melhor. E a gente observa que o policial americano ele é tratado como um idiota, né? O próprio americano ele é tratado como inferior a Tintin. Como eu falei, Tintin sem armas consegue vencer um exército de gangsters norte-americanos ali, independente deles serem pretos, brancos, eles não são europeus, não são belgas, então Tintin ele vence todo mundo. Uma particularidade interessante desse álbum também, eu acho que até o Pedro falou sobre isso no passado, é que o Tintin, ele vez por outra, ele fala, né, como um bom belga que eu sou, em algumas vezes se refere a si mesmo como belga. Então, existe ali um orgulho, né, um nacionalismo, que nas reedições a gente não vê isso acontecer, a gente vê isso se perder, né, não se pronuncia mais, não porque se perdeu o nacionalismo, mas porque a ideia era globalizar Tintin
e que ele fosse de fácil identificação para pessoas de qualquer país, dentro e fora da Europa. Outro detalhe também que vai mudar é porque na primeira edição ainda tem uns assassinos chineses que depois são cortados, né? Quer dizer, os chineses também aparecem ali numa primeira vez como cruéis, né? Acho que eles inclusive iam comer o Milu, né? Eles iam matar o Tintin, depois acho que eles iam assar o Milu, né? Exatamente, está aqui. Então, assim, também é uma é outra mudança que ele vai fazer, né? Ainda bem, ainda bem. Você lembra que no país dos sovietes também, dos 2 torturadores que estavam atrás dele eram chineses. É algo que o ONG suprimiria se tivesse refeito algo. E essa cena do chinês aparece na hora do peso? É bem aqui. É um pouco antes do peso. É um pouco antes do peso. Não sabia disso. Ele tirou essa, mas eles são assim, eles vão comer o Milu. O negócio ali é barra. E tem o grafismo também, né? Com questão a críticas à polícia, o que ele faz com a polícia americana não se compara depois com o Dupont e o Dupont. Claro, isso é fato. Mas a polícia americana era, sem dúvida, bastante corrupta. Nessa época era brabo. Mas uma coisa que redendo, que eu vi no preto e branco, se vocês devem ter reparado, o grafismo é violento. Quando o Tintin apanha, a cara dele fica toda amarfanhada, machucada, que tem uma hora que tem um acidente de carro e vem as pessoas e falam, parece que tem um morto. Eu fiquei curioso com isso, tem um morto. Aí eu fui ver, depois não fala de nenhum morto, só leva os caras na ambulância. Então, era bem assim, entendeu? Era mais explícito o negócio, né? Quando ele leva com a espadada na cabeça, que o policial atira num letreiro com uma espada que cai na cabeça do Tintin, é uma coisa bem esquisita. Mas no álbum em preto e branco, ele aparece depois com a cabeça toda enfaixada e depois por umas páginas com curativo. No álbum colorido, não. Ele leva com a espada na cabeça, vai para a cela e tá bonzinho lá dentro. Segue o bonde. Não, e eu também queria fazer uma observação que eu acho que policiais meio bonachonas, meio bobas, assim, eu acho que não é do Hergé, né? Eu acho que, de forma geral, forças policiais são mostradas dessa forma, né? Você vê os Simpsons. Forças policiais americanas, principalmente, né? Então, você vê os Simpsons, assim, entre outros aí, fazendo sempre a demonstração da polícia muito nesse estilo, né? Ou ela é corrupta, ou ela é boba, ou ela é incompetente, ou ela é uma mistureba disso tudo, né? Mais ou menos, né? O Serviço Secreto Britânico e Blake Mortimer são brilhantes, né? O capitão lá é um negócio assim, é o desejo de todo o país ter aquele serviço secreto. Né? Aquela polícia, né? Mas será que isso não tem influência do filme mudo, na época do EG, que tinha aquelas comédias com os policiais que sempre apanhavam, faziam besteira, caíam do carro? Lembra que a gente Eu acho que pode ser, e também uma crítica à questão dos Estados Unidos, essa questão do novo mundo. Tipo, a Europa não era chegada nos Estados Unidos na forma de vida americana, né? Então, tipo, a oportunidade de criticar estava bem ali na cara, né? Com essa questão da lei seca, com essa questão das máfias, dos gangsters. Estava ali a oportunidade perfeita para eles falarem que os Estados Unidos não prestava, né? O Milu dá até uma cutucadinha, né? Pô, no país do automóvel vai ter que andar a pé, né? Ele dá até uma cutucadinha. Sempre, né? O Milu não perde oportunidade. Ele dá uma cutucadinha. Mas eu não sei, o Hergé tem uma correspondência, eu acho que ele fala, né? Que ele tem uma certa ligação até espiritual com os índios americanos. Ele sempre almejou fazer uma história sobre os índios norte-americanos de forma positiva, né? Era uma coisa que ele... Quer dizer, eu sei que não é sobre os americanos, mas sobre os índios que viviam na América, né? Uhum. Exato. É muito dentro daquilo que o Pedro falou. Essa cena a seguir, inclusive, que o Pedro também falou quando ele estava comentando a respeito dos índios, ela mostra uma crítica, né? Que o Hergé ele já começa a fazer ali no álbum, que foi quando o Tintin acidentalmente encontrou um poço de petróleo, e a gente vê ali que, em questão de horas, a urbanização, né, tomou conta do local que era habitado pelos índios, e o povo indígena simplesmente teve que sair ali à força, né? A gente observa aí na imagem como isso acontece. Então, de certa forma, é uma crítica que o Hergé faz, porque
como o Manuel mencionou aí, né, o livro, ele não era um livro imparcial. O livro, uma das inspirações de Hergé não foi um livro imparcial, então fazia uma dura crítica à urbanização. E, obviamente, que o Hergé ele trouxe isso aí para sua obra, o que não deixa de ser uma crítica real, né, realista. E é interessante que desculpa, é interessante que o Hergé em nenhum momento ele critica os índios, né? Tipo, ele não coloca os índios como antagonistas, ele coloca os índios como vítima da situação dos Estados Unidos, dessa urbanização, dessa violência, né? Mesmo quando eles prendem ele. O Hergé tinha boas intenções, tá? Mas eu acho que ele não estava ainda bem totalmente... eu tive essa impressão também. Caminhado. Exatamente. Acho que a cena da briga dos índios ali, né? Quem que bateu no chefe, isso eu achei que ainda faltou uma calibração ali. Acho que ele ainda mostrou um povo nativo muito bobão ainda, né? Eu tive essa sensação também. E é engraçado nesse quadrinho que você acabou de mostrar. Esse quadrinho que você acabou de mostrar. Coloca como manipuláveis, né? Eles são manipuláveis. Essa é a impressão que ele coloca, né? Tá vendo aqui? Não só dos índios, de qualquer povo nativo. Eu senti de outra forma. Exato. É muito parecido com o que acontece no Congo, por exemplo. Sim. Qualquer povo nativo eles colocam como manipulável. Você vê que eles oferecem a maior grana para o Tintin, tá? E o Tintin recusa. Aí logo aqui, quando ele fala, não, mas essa terra não é minha, é dos índios. Aí, por que você não falou antes? Aí vai correndo e fala, vocês têm $25 e você tem uma meia hora para sair. Muda tudo, né? O tratamento. Abordagem. Pois é. Um outro ponto do contexto histórico ali da América foi a questão da lei de Lynch, né? Ou linchamento. A gente vê que o Hergé ele também tinha uma vontade de levar Tintin para o Velho Oeste, embora o Velho Oeste ele era uma realidade muito mais forte no final do século XIX, iníciozinho do século XX, né? Tá meio fora de época, né? Exato. O Velho Oeste, os gangsters, tá tudo meio fora de época. Então é como se o Tintin ele viajasse no tempo quando ele chegasse naquela cidade, né, de Redskin City. Mas a gente observa uma das cenas, né, eles falam sobre linchamento, que é a lei de Lynch que existia na época, né, de linchamento mesmo, enforcamento de prisioneiros e de criminosos, como quase acontece com Tintin, mas novamente ele é salvo pela sorte, pelo acaso, como inúmeras vezes. Não sei se alguém conseguiu fazer a contagem, eu ia fazer, mas não fiz. De quantas vezes Tintin é salvo pelo acaso? Esse álbum, a sorte bafeja sobre ele, que é uma coisa louca. Agora, sobre essa do linchamento, tem um detalhe num diálogo que é bem incisivo, que é quando eles encontram o banco roubado, com o gerente morto e tal, houve crime aqui, nós linchamos 7 negros, mas não conseguimos encontrar o responsável. Isso é bem incisivo sobre a cultura americana. E bem atual também, né? E realista. Algumas coisas não mudam, né, com o tempo. Algumas coisas ainda são bem latentes. É isso mesmo. E é uma coisa violenta ver o Tintin sendo enforcado, né? Não é uma coisa é um quadrinho puxado, eles enforcam até o Milu, né? Enfim, o Milu. Ele é pendurado, assim. Coloca até de língua de fora, tá? Eu achei puxado. É verdade. Mas acho importante também ressaltar que é muito curioso o quanto que o Milu sofre e apanha nas histórias do Tintin, né? De levar uma pancada, de tropeçar, de ir atrás dele ou um outro animal. Ele tinha essa caracterização de uma forma assim de tipo, o Milu é um personagem que vai ter que sofrer as consequências aqui por muitas vezes, né? É mesmo. Por isso que ele bebe. Exatamente. Mas o Milu também é bem snob, às vezes ele merece, né? Tem uma passagem que ele dá mais nobada dos cachorros na cidade dos índios, né? Que eu falo, não vamos misturar, tipo o Kiko, não vamos misturar com essa gentalha, né? Mas aí eu vou mostrar essa cena mais adiante. O Milu cresce, o Milu cria uma legião, né? Vai ter o ideia fixa, né? Aí começa também os cachorros a entrarem, né? Aí, partindo para a questão dos ajustes, na edição de 1945, a gente observa que sempre houve ali a caricatura do povo preto, né? Mas em 73, que foi quando a obra chegou aos Estados Unidos, os editores pediram para o Hergé maneirar um pouco.
E aí a gente vê que ele conseguiu fazer isso ali no primeiro quadrinho, né, do gangster que está ali junto com Al Capone. E nos demais quadrinhos do álbum, ele transforma o personagem, né? Ele deixa de ser um personagem negro, exato, e passa a ser um personagem branco em algumas cenas, como essas duas que a gente está vendo aí como exemplo. O que eu já falei em entrevistas é que os americanos pediram para eu tirar todos os negros do álbum. E aí vale considerar também que os Estados Unidos viviam uma época em que havia uma segregação, né? Que as crianças não estudavam, negras não estudavam na mesma escola de crianças brancas, você não podia beber água no mesmo bebedouro, né? Um preto não bebia água no mesmo bebedouro que um branco, então... 73 já não, hein? Oi? Em 73 já não, antes foi só até finais dos anos 60. Mas era algo bem recente. Exato, era algo muito recente ainda na história dele. Depende muito de cada estado, né? Como? Depende muito de cada estado, né? Depende muito de cada estado. Depende de cada estado, Sim. Mas depois de 60 acaba, né? Até aquele filme Mississippi chama a atenção disso, né? Quando torna a lei federal, né? Aí eles acabam com essa federalização do racismo, né? Nem as escolas estaduais vão poder mais ser assim, né? Então, realmente, em 73 já tinha nacionalizado essa proibição. Mas mesmo assim, tem alguns estados que têm uma resistência muito forte. Claro. Demora algum tempo. Sim. Mas é surpreendente que em 70 ele tenha aceito isso, né? Os antigos estados confederados, eles mantinham essas leis segregacionistas e mantiveram por muito tempo. Aliás, há uma coisa engraçada que antigamente o Partido Conservador nos Estados Unidos era o democrata e o progressista era o republicano. Sim, verdade. E o democrata foi quem apoiou essas leis no Sul, quando elas surgiram. Estamos falando mais de 100 anos atrás. E o Sul sempre votava consistentemente democrata. Quando os governos democratas mudaram isso, fizeram leis federais para acabar com essa história toda, o Sul passou a votar republicano. Mas uma coisa que me chama muita atenção, né, que esse pedido, o Hergé, ele, quando era um personagem, tipo, negro, né, ele manteve o personagem bandido, né, o bandido se manteve negro. Agora, os que não são bandidos da história, ele fez eles virarem brancos, né, tipo, o único que ficou justamente foi o bandido da história, que não tem nem, né, participação, assim, que é muito, isso é uma coisa, eu não sabia disso, é uma coisa bem bizarra, assim. E, aliás, eu queria fazer essa pergunta ao Pedro Bolsa. Ele comentou, né, que parece que o americano, você falou que o americano pediu para tirar, né? Então ele não pediu para dar uma amenizada, tipo assim, pô, não vai ser de bom tom. Não, ele pediu para cortar. Não são coisas diferentes, né? Ele pediu para cortar, né? É possível que eu tenha desenhado a figura que continua sendo negra a considerar que fosse um branco e a colorista, que eram todas mulheres, meteu um negro. Aí eu já não sei dizer. Tá. E já entramos num nível de detalhe que não há Mas vivo para responder. A instrução que ele recebeu foi que eu tinha que tirar todos os negros do álbum. Ok. Talvez ele tenha deixado esse como negro intencionalmente só para sacanear os americanos. Não, continua. Mas aí já não sei. Ok, obrigado. Aqui, gente, eu trago algumas fotos do Hergé na América, né? É interessante que Hergé nunca tinha viajado à América por muitos anos, né? Nem mesmo antes dele publicar, nem nas primeiras republicações do álbum. A primeira viagem de Hergé à América foi em 1971. Então, essa primeira foto aqui da direita, ele está ali na Disney, né? Uma foto, inclusive, da viúva, Fanny, da primeira visita dele. E a segunda visita foi em 1972 para o primeiro congresso de quadrinhos em Nova York, que é de onde saiu essa foto aí, né? Do Hergé desenhando Tintin, aquele desenho ali atrás. E, curiosamente, uma foto de Hergé com Maurício de Souza, foi nesse evento aí, em 1972. Tem lá no Instagram do Tintin por Tintin, tem essa foto, e um desenho que o Maurício fez para o Hergé nessa época. Se eu não me engano,
o Maurício postou recentemente essa foto, Foi. inclusive, deles. Acho que foi no É aniversário do muito EG. legal. Foi. Sim, Muito, muito sim. legal. Ele é bem orgulhoso dessa foto, inclusive, né? Eu já fui no estúdio do Boris de Souza lá em São Paulo, e aí tem um museu, né, no estúdio, e aí ele coloca junto, perto tem ganhou o Yellow Kid, né, que é tipo um prêmio, é um dos maiores prêmios de quadrinho da época o prêmio Eisner, e aí perto desse Yellow Kid ele coloca lá a foto dele junto com o RG, então assim, para o Boris de Souza Muito ele legal. É muito considera isso legal. uma coisa muito grande, assim, eu acho massa. Eu acho que a Hello Kitty foi o primeiro prêmio específico de quadrinhos. Ele era entregue no primeiro evento de quadrinhos regular, que foi a Luca, que existe até hoje, mas não é mais entregue em Luca. Sim. Não sei se o prêmio ainda existe ou se acabou, mas sim, nos anos 70 até os anos 80 era de longe o prêmio mais importante do mundo. Hoje é de Angulema. Uma coisa que eu queria perguntar, nas duas biografias que eu li do Hergé, eu não me lembro de mencionar que ele viajasse muito. Eu não me lembro assim de falarem, ele não viajava muito, né? Uhum. Eu acho que ele fez pouquíssimas, fora da Europa, eu acho que talvez essa, e não sei de outra, né? Eu acho que ele não era muito de viajar, né? Os Estados Unidos acho que foi realmente uma das exceções. Na verdade, ele até viajava bastante, mas não nos primeiros anos. Tem de lembrar que as viagens na época eram um pouco mais caras do que hoje. Então, quando ele era novo, não tinha como viajar. Só tinha visitado a Itália, se não me engano. Sim, mas na década de 50 ele podia ter viajado. Sim, 60. eu tinha muito trabalho, mas eu ia o tempo todo para a Suíça. Quando eu queria fugir do trabalho, eu escapava para a Suíça. Não é uma grande viagem, mas é uma viagem, não é? E umas 3 horas, né? Viajou consideravelmente. Ele foi até a China, não exatamente a China continental, até Taiwan, foi até vários lugares. Na biografia Mas isso quando? Isso quando que ele foi à China? Eu acho que já é bem mais tarde. Bem no fim. Perto do fim. Com a família, Pois é. ele mandou o trabalho às favas. Isso. Então, década de 70. Aí eu acho que isso aí foi a Fania, não foi? Porque ele trocou a mulher dele por uma de mais 40 anos mais nova e que gostava de viajar também. Ele saiu aproveitando a vida, saiu viajando. Mas ele fez o Tintin viajar, mas ele mesmo viajava pouco, né? Só ali pertinho, né? Praticamente, né? Ele mesmo dizia que o Tintin era o que ele queria ser, né? Ele queria ser esse repórter viajante e o que ele não conseguia fazer, ele acabou fazendo através do Tintin. Como o Manuel falou aí, tem inclusive fotos muito bonitas, né, de viagens do EG com a Fanny depois, mas ao longo da carreira dele, viagens não fizeram parte da pesquisa dele, né? Ele sempre pesquisou muito em National Geographic, em livros como esses, né, muitas vezes tendenciosos, mas ao longo do tempo foi melhorando suas fontes de pesquisa, mas a viagem física ele não fazia na maioria das vezes. Olha, na biografia do Philippe Godin, tem 600 páginas e eu acho que ele era capaz de dizer a roupa que o Hergé usou cada um dos dias da vida dele, mas pronto. Mas ele, cada momento, cada data em que há uma viagem internacional, ele menciona. Então, como eu li o raio da biografia, 600 páginas, ele fez uma quantidade razoável de viagens internacionais, mas a maioria, como eu disse, foi depois que ele já havia juntado com a família e já trabalhava menos, porque eu trabalhava bastante antes disso. Estava sempre lá desenhando alguma coisa, então não tinha nem muito tempo para viajar. Uma coisa confirmando o que o Pedro Bussa falou, é que eu estava lendo aqui uma entrevista do Hergé, eu vou traduzir, ele falou assim para o repórter, falou, nós tivemos que suprimir todos os negros, porque, como você sabe, não existe problema negro na América. Ele foi sarcástico, entendeu? Ele falou que ele teve que suprimir porque não tem problema de negros na América. Então, por que tinha que ter negros? Mas não foi isso, na verdade. Fizeram ele suprimir, tirar os negros. Então, ele estava querendo ser sarcástico, né? Eu lembro dessa fala dele. Tá aqui. Eu estava traduzindo aqui. Nesse livro aqui, muito bom, aqui, ó. Instantâneos Americanos, né? Uma coisa que acho que ninguém falou aí é a cena do rápido do Milou, que dizem que foi baseada no rápido do menino Lindbergh. Né? Naquela época, foi muito famoso no mundo todo. O Lindbergh foi o cara que fez a travessia. Né? O filho dele foi raptado.
e foi encontrado morto depois. Foi uma coisa que chocou o mundo todo, né? E justamente o Hergé, pelo que eu li aqui, ele se baseou nessa história para criar aquela cena do rápido do Milu na história do... Sim, eu vi algo a respeito no site oficial. Na época do lançamento da versão colorida, eles lançaram uma série de artigos muito bons sobre o contexto histórico, tirando um pouco do que tem nesse livro aí, né, do Philippe Godin. E uma das coisas tem até a foto, inclusive, do anúncio do jornal da época, desse rápido dessa criança. Ele nunca falou sobre isso, mas é bem possível que ele tenha se baseado nisso para fazer essa cena, né? Aí, falando nessa edição recolorizada, né? Em 2020, a gente teve a colorização da versão preto e branco do álbum, né? A gente viu aí que é uma estratégia da Mulansar relançar os primeiros álbuns de Tintin em cores, já que não temos um álbum inédito. E Tintin na América foi um desses, inclusive ganhou aí 3 capas diferentes. Então, para os colecionadores mais xiitas, digamos assim, vocês vão ter muito material, né? Eu não vou comprar os 3, não, mas vocês vão ter muito material aí para ter de diferente na sua coleção. E eu trouxe aqui pelo menos 2 comparações, né? Entre a edição de 1945, eu coloquei 42 ali, mas é 45, e a edição de 2020, né? Então, uma cena que eu acho muito bonita, o contraste que o Hergé ele fez ali nessa cena do Tintin sendo jogado no Lago Michigan, ele aparece nas 2 cenas muito parecidas, né? Nas 2 versões de uma forma muito parecida. E essa outra cena aqui, que foi a Tintin chegando em Redskin City, onde na versão antiga, que foi colorizada em 2020, o índio, né, o nativo americano, ele aparece pedindo esmolas, inclusive tem ali uma frase dizendo, né, não esqueça dos peles vermelhas, e aí foi o Serviço de Turismo dos Estados Unidos que deixou essa mensagem. Na edição de 1973, que é 42, a mesma coisa, né, 45, esse índio já não aparece mais pedindo esmola, né, então já deu uma maneirada aí, de certa forma, no conteúdo. Mas é interessante notar aí a diferença, né, no traço do Hergé de uma edição para outra, né? De alguns anos que separam uma edição para outra. Pergunta. Diga, Matheus. Essa edição colorida aí, ela foi lançada fisicamente ou ela só existe na versão digital? Os 2. Ela tem versão digital e tem versão impressa, capa dura, muito bonita, inclusive. Se você vender um rim, você consegue comprar uma. Brincadeira. Mas é bem cara mesmo. Não, tá louco. Não sei se alguém aí tem, de repente, o Manuel, o Não, Ivo, eu ia falar, o que vocês acham disso? Porque eu acho um absurdo isso. Eu não sei, por isso que eu não comprei. Eu acho que... Não, olha, eu já me considero muito sortudo, porque eu fui, quando foram lançados os quadrinhos em preto e branco aqui no Brasil, né? Eu fui um dos que participou do concurso do Tintin por Tintin e eu acabei ganhando o Tintin na América. Olha aí, que legal. Acabei ganhando. E detalhe, eu usei o perfil da minha irmã. No final, quem ganhou foi minha irmã, mas quem respondeu fui eu. Bacana. Mas vocês não acham estranho isso, colorizar as histórias em preto e branco? Vocês não acham? Não. Eu acho demais. Eu não compro, não. Eu acho fantástico. Eu acho legal, eu gosto. Então parece que eles tinham razão mesmo, mas eu não sei. Eu não compro. A primeira briga aqui entre titinófilos aí sobre a colorização. Não é briga, não. Eu me recuso a estimular isso. Se eu fosse muito xiita, eu só ia dizer, se quiserem recolorir alguma coisa, vão recolorir só o país dos sovietes. Mas ficou tão bonito os outros 2, o Congo e o América, que eu acabei achando muito legal. Não, de fato, depois que eu comecei a ver, eu até fiz uma postagem no Twitter uma vez, né, que eu fiquei tentado, não a comprar, mas assim, a achar positiva a ideia da colorização desses álbuns, porque eu vi algumas páginas que realmente ficaram muito bonitas. Mas eu entendo que se o autor, né, uma coisa que eu acho talvez até se ele pensou em preto e branco, deixa em preto e branco. O que ele colorizou, ele coloriza. Ele fez, é que nem aquela que a gente já teve sobre o Hugo Pratt. O Hugo Pratt autorizou, ele olhou, ele disse, é assim. O Hergé não fez isso. Exatamente. E aí também entra outro ponto. Já que se respeita tanto a vontade do Hergé em relação a um novo álbum, Hergé não queria um novo álbum, ninguém faz. Hergé também não queria o álbum preto e branco, então deixa eu contar. Não queria colorido.
Colorido Quero esse. ver eu quero ver a discussão do novo álbum quando chegar na AlphaArt. Aí eu quero ver. Quero ver se eles Daqui a dizem 2 anos. se continuava ou não continuava a AlphaArt. Eu sou defensor da continuação, tá aí o Blake Mortimer para mostrar como é que é bom continuar. Eu também defendo a continuação. Eu também também. defendo. É bem feita, Bem com controle. A minha lógica é simples, como fazem inclusive na Europa para algumas séries. É criar uma série nova. Tipo, o Lucky Luke tem uma série de 70 álbuns que são todos desenhados pelo Morris. Depois que ele morreu e fizeram uma série nova, ela começou do 1. Sim. Pois é. Novas aventuras do Lucky Luke. Pronto. Não vai ser tão bom quanto o Hergé, mas mantém-se uma Ou qualidade pelo alta. menos terminar, né? Ou pelo menos terminar a AlphaArt, né? Pelo menos isso. Também. Tem uma coisa que eles fazem na Europa que é tipo o que eles fazem com as Graphic MSP no Brasil, que é série autoral. Que é um autor fazendo a personagem, mas no estilo dele. Eu acho perfeito esse modelo. O Diário do Ingênuo é genial. O Diário de um Ingênuo é uma obra-prima. Exatamente. Deu muito certo e aconteceu isso com o Príncipe Falente do Harold Foster. Ele literalmente deu continuidade, né? Outras pessoas quase que por 20 anos depois de quando o Harold Foster já não estava mais desenhando e falecido, etc. A complicação toda é que o Hergé disse que não queria, né? O Harold disse, vai em frente, né? O Schultz também disse que não queria que continuasse, né? Sim. Mas note o pequeno detalhe que na verdade, isso não tem valor legal nenhum. É verdade. Não, eu sei. Eu estou falando porque é a viúva, né? Tem toda essa dimensão, né? Mas a própria Mulan-Sai afirma que em 2054, né, vai lançar um álbum para não perder os direitos autorais. Meu Deus! Tá chegando. Tá chegando. Tô ansioso. Faz sentido. Quanto mais opções, mais vende. Produzir mais opções para venderem. Um exemplo disso, o comentário que a gente fez nos últimos bate-papos sobre Tintin no Congo e Tintin no País Soviético. Não, é um álbum que eu não recomendaria, é um álbum que hoje eu não leria como entretenimento. Eu tenho como colecionador, mas eu tenho. Comprou, Uma das graças de ser de gostar de Tintin é colecionar. Exato. Qualquer coisa, né? Olha só. Qualquer coisa que você gosta, vai colecionando. Olha só, Olha só, esse aí é maravilhoso. Ives Rodrigues. Esse aí é massa. Pirata. Eu tenho um pirata meio pirata que todo mundo deve conhecer, né? O maravilhoso. Esse é bom. Esse eu queria muito. Eu queria muito. Esse eu tenho. E eu tenho um meio pornográfico que eu não vou mostrar a capa, mas eu Loto Rosa? Alguma coisa com a Castafiore na capa. É o Loto Rosa? Eu já vi esse. Você já viu? Esse é holandês. Olha o Manuel comprovando a teoria. A gente não é a favor, mas todo mundo ficou curioso agora em saber qual que é essa edição aí. Essa edição proibida para menores. Todo mundo ficou curioso. Tem um espetacular que é o Zinzin. Já ouviu falar, Pedro Brito? Já ouviu falar do Zinzin? Eu tenho ele, pequenininho. É uma obra de arte. É de um artista que fez as aventuras de Zinzin. O Zinzin é o irmão gêmeo do Tintin. E o Zinzin quer matar o Tintin. Tá? Então tem assim o Zinzin o tempo todo querendo matar o Tintin e ele consegue matar o Tintin. Entendeu? Nas histórias. Peraí, eu vou trazer. Fica aí. Vocês já viram esse daqui, Construindo a Liberdade? Já. Esse é muito fraco. Eu me arrependo de não ter comprado. Mas... Não, eu comprei e me arrependo de ter comprado. Não, comprei por curiosidade, é muito fraco. Eu não tive coragem de comprar. Tintin Guerrilheiro, eu queria muito ter visto. Mas é fraca a história. A história é muito fraca. Muito fraca. Os desenhos são fracos, a história é fraca. Eu achei os desenhos muito fracos também. De todas as versões, entre aspas, piratas que eu vi, o único que realmente sabia desenhar bem era o Ivo Vodier. O Ivo sabia. O Ivo sabe, né? Ele sabe, né? Tem um desenho, inclusive, dele aqui autografado, que é um tesouro para mim. Para não dizer que eram todos o Batman versus Tintin, tem um desenho parecido com o desenho clássico do Hergé, né, das versões pretas. Olha essa que barata aqui, ó. Tem um desenho similar, mas não chega perto do...
Eita, mas isso é O palavra. gênio maléfico. O Tintim está sendo amassado. Ó, tem eu até tenho o esse espadão também. aí, ué. Aqui, ó. A Né? gente vai ter que fazer um encontro legal. só para falar dessas edições, viu, Manuel? Não, é isso aí, Meu espetacular, olha Deus. só. A pirataria tiver. por trás de Tintim vai ser chamar. Biblioteca Infernal. Tem uma outra que aqui, massa. que é esse aqui, ó. Zinzin, o mestre do mundo. Tá? Opa, não sei se dá para Aí. ver. E pesqueira. aqui atrás, olha só. Ó, que legal. Muito É legal. pequenininho, pequenininho o negócio, olha só. Opa, Tá. deixa eu ver. Esse verso é igual algumas edições. Por exemplo, eu tenho uma edição que eu comprei na Alemanha, é em francês, mas eu comprei de uma livraria alemã, que tem esse verso diferente, né? Não tem os álbuns. Tem uma O cena. da Record é assim. A edição da da Record. Record. Essa mesmo, é bem legal. Exato. Acho que é baseado nesse verso aí. Mas vamos voltar ao tema, porque ainda tem Vamos voltar. Vou já marcar, Manuel, um dia para falar só sobre essas edições, viu? Eu quero ver. Voltar o tema. Você vai dar Ô, Brito. dicas de onde a gente encontrar. Agora o Nick Rodel não pode assistir. Ô, Brito, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, né, todos em geral, que eu percebi que em alguns momentos foi citado até no próprio encontro sobre o Tintim no Congo. Eu acho que é quase que, vamos dizer assim, uma opinião geral que esses 3 primeiros livros, né, eles têm, assim, uma espécie de divisor de águas. Você percebe mesmo que é um escritor em ascensão e quando chega aos Charutos, nós vemos, assim, um patamar elevado que fica por um longo tempo. Eu acho que isso é uma opinião geral, né? Eu gostaria também de saber a opinião de todos, assim, eu ouvi de alguns, e isso eu sempre vi dessa forma, né? Mas o que os outros colegas também acham com relação a isso? Você falou tudo. Sim, eu acho que no Charutos o Hergé ganha a liberdade de criação dele, né? Acho que no Charutos ele chega podendo explorar o que ele queria, do jeito que ele queria, em vez de ficar debatendo temas políticos, sociais, do interesse do Petit XXM, chega no Charutos do Faraó, ele arrebenta do jeito que ele quer, e aí realmente ele estoura a boca do balão. Uma leitura de Charutos foi o primeiro sem o Abade Valês. Sim, mas eu acho que tem mais liberdade de criação, né? Depois do Charutos. Assim, os Charutos para frente, né? Eu colocaria. Sim, ele um pouco mais fica uma de coisa liberdade ilimitada, de criação. né? Eu acho que o Hergé ele se consolida ali como autor de ficção, né? Independente dessas amarras, como a Mariana falou, né? De ideológicas. Como o Pedro disse, né? Ele estava livre do Abade. A gente vai falar muito sobre ele mês que vem. Mas ele continua sendo muito político. Sim. Claro. Não, ele continua abordando, tipo, a questão de drogas, ópio, tráfico. Ao longo da ele carreira, ainda aborda muitos temas, assim, né? Ele mas continua mais como abordando citações pontuais, aparenta, né? Ela vai aparecendo avulsas nas histórias, né? E não como totalmente uma base central, né? Mais ou menos. O Cetro de Ottokar é uma história política, né? Do começo ao fim, né? O Lopes Azul, ainda mais. Não, o próprio Ouro Negro seria, né, com uma força incrível, né? Tem a interrupção e era um tema político, guerra, petróleo, né? Sim. E deveria ter saído bem antes, né? E ele deveria ter saído bem antes. Claro. E o Lotus Azul que vocês falaram, pô, ele aborda a guerra da China contra o Japão, né? Tipo, não tem mais político que isso. Eu acho que ele continua abordando, mas com um pouco mais de liberdade de criação. Eu colocaria assim. Eu tenho aqui a rara primeira versão do País do Ouro Negro, que só saiu no Petit XXM, mas quando eles lançaram a coleção da Rombaldi do Tintim, eles incluíram as 3 versões no mesmo livro. Então eu tenho essa edição aí, o único Rombaldi do Tintim que eu tenho, eu fiz questão de comprar por conta disso. Legal, depois você vai mostrar pra gente também, né, Pedro? Você acha em qualquer lugar de Bruxelas, mas está 30 euros cada um, então são caros. Sim, sim. E aí, voltando aqui para o tema, Mariana, aqui entra aquela cena, né? Eu fiz questão de deixar esse slide parado aqui na tela, porque aqui entra aquela cena que você falou, né? O Milu ali nas 2 versões esnobando os cachorros pele vermelha, né?
A gente vê que o Milu é Milu, muito debochado. embora eu acho que o Milu nessa história ele tá menos ácido do que na anterior, mas ele Você continua acha? eu acho. Mas ele continua com um deboche assim terrível que vai diminuindo um pouco o tom, pelo menos, né? Nas próximas Eu acho que histórias. talvez ele esteja menos ácido porque ele apanha um pouco menos dessa história, né? Tipo, no do Congo ele se ferra do começo ao fim. E nessa ele não sofre tanto, mas ele continua ácido, continua debochado, continua não estando satisfeito com o que ele está vivendo. Ele preferia estar na Bélgica, no apartamento com o Tintin, ao invés de estar rodando o mundo com o Tintin. Mas o Milu aparece como preguiçoso em algumas, né? Ele fala, Tintin, não se meta nisso, a gente vai trazer encrenca, vamos ficar... Ele tem uma que acho que é nas Tenazes ele fala isso. O Milu, ele é o famoso isentão, né? Por ele ficava mais ou menos, no muro, né? Muitas vezes, porque ele e mostra ok. a opinião dele. Ele mostra a opinião dele a respeito das coisas. O Milu, ele fala o que ninguém quer falar, né? Tipo, pô, gente, você tem que se meter com isso. É no Cetro de Autocar ele fala isso, não se mete nisso, não vai levar essa pasta para lá. Então, mas muitas vezes a opinião dele é para não participar mesmo, ele não quer assumir nenhum lado, ele quer ficar na dele, né? Ele quer estar no apartamento de Bruxelas. Pois é. Essa cena aí, gente, é uma das cenas, né, que Hergé se inspirou no cinema. Tem vários momentos, não só nesse álbum, mas em outros álbuns, que Hergé ele mostra o seu lado cinematográfico, né? Esse álbum, inclusive, até a versão preto e branco, a gente percebe uma evolução na narrativa do Hergé, que é uma coisa muito dinâmica, né? Embora os outros dois também sejam dinâmicos, mas eu acho que o dinamismo de Tintin na América supera os dois álbuns anteriores, mostra já um amadurecimento do autor. Eu acho muito interessante a postura, né, dos personagens são mais realistas, os movimentos dos personagens são mais realistas. Essa herança do cinema, né, Brito? Essa herança do cinema de ângulo, né, do zoom, o corte americano, né, da forma de enquadramento, né, do cinema colocado nas histórias em quadrinhos, com mais ênfase no Tintin na América. E essa em particular, eu acho que é uma cena, né, Tintin no 7º andar ali do prédio. É uma cena que dá uma adrenalina, né? Ela dá tem uma noção de perspectiva muito legal que o Hergé ele soube imprimir desde a versão preto e branco, mas nessa versão colorida eu acho que ficou muito bacana, é uma das minhas cenas favoritas. Se eu não me engano, tem um filme mudo que tem uma cena muito parecida com essa. Acho que no livro do Philip Godin ele traz a cena, acho que é do aquele Hair de Lloyd, né? É bem interessante essa cena. Eu acho que está no Godin ele traz. Aqui no livro do... Deixa eu parar a transmissão aqui para mostrar para vocês. Aqui no livro do O Sonho é a Realidade, né? Ele traz uma foto, na verdade, não é uma cena de um filme, mas é uma foto do Repilot, né, Pedro? Em que mostra o Cheney Building, e que Hergé teria se inspirado para fazer essa cena tanto no álbum preto e branco, como mais tarde no álbum em cores. Então, é uma das cenas bacanas, é um dos quadros assim, bem legais do álbum Tintin na América. Eu trouxe para vocês aqui também, para continuar nossa discussão, um comparativo que eu fiz, né? E aí eu pedi para o pessoal assistam a série e digam o que vocês viram de diferente em Tintin na América para a TV em relação ao episódio, em relação aos álbuns de Hergé, né? E aí teve uma galera que me falou que eu li, depois eu assisti, realmente tem muita diferença. Eu queria que vocês comentassem, né? Eu tenho um material aqui que está lá no blog, que é um post chamado Tintin na América chega à TV, que ele mostra ali quais são as principais diferenças do álbum para a série. E se alguém quiser já fazer um comentário sobre isso antes de eu mostrar o material, fica à vontade. Eu tenho muita coisa para falar sobre a série. Eu queria justamente falar sobre a série, que foi minha porta de entrada para o Tintin, né? E justamente Tintin na América tem uma importância fundamental, porque se pegarem a linha de produção da Nelvana, ele seria o último episódio. Quando ele termina, acaba a série. E, inclusive, quando eu era pequeno, comecei a ver a Tintin na Cultura em 2004. Quando terminou esse episódio, eu falei, qual vai ser o próximo? Volta pro Caranguejo. E eu fiquei, eu não acredito que pode ser só isso. Aí eu vi que, sim, voltou a reprisar a série, voltou a ser... Tintin na América realmente é o último, né?
E aí passou anos que eu vi a série de TV, depois eu comecei a ver os livros, né? E aí eu vi aqui comecei a ver, tem Tintin, todas as aventuras têm livro, né? Só que aí eu fui ver aqui, e tem justamente aqui o Tintin na América, ele tem essa capa aqui do índio com ele amarrado, né? Aí eu, quando olhei essa capa, eu falei assim, quando é que isso aconteceu na série? Quando? Aí eu fiquei em parafuso. Quando eu comecei a ler, eu falei, minha vida foi uma mentira. Tem muito mais coisa nos quadrinhos. Então, o Tintin na América foi um dos propulsores de eu, tipo, não tenho que só ver a série, eu tenho que comprar um livro. É isso que eu queria dizer. Eu lembro de um comentário que o Bruno fez lá no começo sobre a questão da liberdade criativa, né? A Nelvana, ela precisou ter muita liberdade criativa na série. E, ao longo da série existem algumas mudanças sutis, mas eu acredito que o álbum que sofreu a maior mudança foi esse, porque teve ali, né, várias páginas suprimidas, toda a história envolvendo os nativos norte-americanos foi eliminada da história, né? Embora ainda exista aquele momento ali do Tintin no Velho Oeste, mas algumas mudanças aconteceram. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó, quais foram algumas delas. Posso só falar uma coisa, assim? Porque eu li pelos álbuns, né? E vi algumas adaptações antes. Acho que é Tintin no Templo do Sol, né? Chegou a passar no cinema aqui no Rio. Tentei ver aquele filme com o Jean-Pierre, achei chatíssimo aquilo, né? Quando apareceu a série, eu achei, para mim, enfim, eu sou do álbum, né? Então, assim, eu achei muito bacana a série, mas, assim, no seguinte sentido, acho que ela trouxe, como todo mundo vê hoje, né? Novos leitores. Mas o fato do Capitão Haddock não beber, eu achei, assim, um absurdo completo. Você disse tudo. Eu acho, assim, que, para mim, eu vi uma vez toda a série em vídeo, né? Achei muito bem feita, mas resolvi não ver mais depois que tiraram a bebida do Capitão Haddock. Achei aquilo assim muito, muito bom mocismo demais, né? Depois acho que alguém até falou que o Morris fez o mesmo com o Luke Luke para ele ir para a TV americana, né? Tiraram ele fumar, né? Quer dizer, um cowboy que não fuma, né? Porra, que é isso, né? E um marinheiro que não bebe, o Capitão Haddock fez tanta coisa boa bêbado também, né? Exatamente. E era um dos pontos, assim, acho que ápices dele nas histórias era quando ele entrava nessa fase da bebedeira. Ele enfrenta os bandidos, né? Exatamente. Caranguejo. Isso acho que foi uma das coisas mais impactantes na adaptação, que eu acho ela ótima, mas, assim, se fosse salientar um ponto negativo, seria esse ponto do alcoolismo mesmo, do Haddock. Eu nem sabia, ela tem uma ordem, eu não sabia, eu pensei que os filmes tinham a ordem dos álbuns, não é? Eu pensei Na que verdade, ela não segue a ordem dos álbuns, por quê? Porque eles quiseram trazer como primeiro episódio, assim como Spielberg, né? O primeiro episódio é o encontro de Tintin com o Capitão Haddock. Então, o primeiro episódio é o Caranguejo. E eu não vi nada assim. Só que o último episódio é Tintin na América. Tanto que aquela cena, a cena clássica do Tintin correndo com o Milou, né? É ele terminando uma matéria e correndo para a próxima aventura. E aí vira aquela cena clássica, né? Do holofote com o Tintin em destaque. Eu vou destacar aqui para vocês o post que fala sobre isso. E aí vocês podem ir comentando ao longo do caminho. Conseguem ver aí já? É um post lá do blog do Tintin por Tintin. Deixa eu dar um zoom aqui. Sobre bebida é uma peculiaridade. Não apenas o Haddock, mas em cada álbum do Tintin tem alguém que fica bêbado. Até o Milou, né? Até o Milou, né? O Milou também. As bebedeiras do Milou foram retiradas também, né? Inclusive, eu adorei que o Spielberg manteve isso, né? O Spielberg manteve a bebedeira do Milou também, né? O Spielberg só retirou o cachimbo do capitão. A série de TV também tirou o cachimbo do capitão? Não. Bom. Aí, pô. Agora, mas como disse o Leonardo, né, a classificação etária, porque eles quiseram transformar uma coisa que é para um público juvenil para cima, né, para uma coisa infantil, e aí eles tiveram que picotar algumas coisas aí, né? Que remover. Na América, quem enche a cara é o xerife. Sim. Uma das mudanças que aconteceu do álbum para a série foi que Bob Smiles mudou de lado, né? Então, enquanto no álbum ele era um inimigo de Al Capone, tentando derrotar Al Capone, na série ele se torna subordinado de Al Capone. Então, Al Capone se torna o chefe dos mafiosos, né, dos gangsters,
E Exatamente. Smile se torna apenas um capanga dele, embora tenha muito destaque ao longo da história, assim como é no álbum original. Outra diferença é uma diferença que eu acho que na série acabou ficando mais verossímil, digamos assim, né? Um serrote. Um Isso, serrote. Claro, porque todo mundo tem um serrote dentro de um carro, mas todo mundo tem seu serrote portátil, né? Você leva uma calça jeans, um perfume, um serrote, né? Um canivete, né? Um canivete, normais de uma você viagem. leva um canivete, agora um serrote eu nunca vi alguém que tem um serrote portátil. Digamos que dessa vez Hergé forçou, e aí o pessoal da Nelvana teve um bom senso de dar um canivete a Tintin, e Tintin conseguiu escapar Aliás, do essa carro. seria Mas uma outro boa detalhe, ele tinha um adaptação do quadrinho, serrote. né? Não, Mas um o serrote, canivete, né? Convenhamos, né? mas um serrote para uma porta de aço, também agora estou me tocando disso. Que carro que tem porta de madeira? Poucos, até tinha, mas uma porta de aço. E eu não sei se você assistiu o episódio. Essa também, né? Vamos ser sinceros. Mas Por no favor, Porque ficou bem forçado isso tudo, né? O conjunto. o conjunto. E será porque- que alguém não ia escutar alguém ouvindo alguém encerrar uma porta? O cara não ia escutar alguém encerrando. Não, porque, Não. tipo assim, o serrote... Tava com rádio alto, tava com rádio alto. Não faz sentido. Ainda assim, não faz sentido um serrote num carro, né? Não faz. Tá tudo O errado. detalhe é que para ele conseguir serrar a porta, o carro teve que. O pneu estourou, né? Isso aí tá no álbum também. Sim. O pneu estourou do nada. É, E o Tintin conseguiu parar o carro e serrar a porta e sair. não, mas até isso Essa não opinião do- do nada, beleza. Em São Paulo acontece direto. A questão é o Ah. serrote, o canivete e o carro. A maior pista de onde é que tá o serrote, na verdade, é que tem o Tintin tá carregando uma mala, né? Se vocês verem no quadrinho seguinte, ele sai com uma mala. Então, assim, imagino que o serrote estava dentro da mala do Tintin, enfim, ele não estava carregando no bolso. Pelo menos isso, Porque você viaja com um serrote na mala. É. né? É claro, é muito Faz sentido. normal. Na Pasta época, de não dente e um tinha serrote. detalhes. Outra mudança foi o nome da cidade, né? No álbum é Red Redstone Dog City. City. Ela se transformou em Red Dog Red Dog City, City. provavelmente Ficou para ruim, deixar de ficou fazer ruim. referência aos Pele Vermelha, sim. né? Já que não O teria cachorro mais vermelho ficou melhor, né? Cachorro Diga aí, vermelho Miranda. ficou bem melhor também. Pois é. Porque os cachorros Depois não a vão gente reclamar. vai, né? tá? É. Bom. Na série, o Hergé ele dá uma de Hitchcock e faz uma participação especial Hã? ali entre os gangsters, né? Pode Então, o quê? em todos os episódios Pode. da série, para quem não sabe, o Aqui, Hergé ele filho. aparece. E esse é um deles, né? Que ele faz uma participação ali Calma. no meio dos gangsters. Hã? Quem não deixou? Ok. Mas assim, e uma coisa interessante, quando eu assisti primeiro as séries, né? Eu comecei pelas séries também quando eu era criança. E depois, quando eu fui para os álbuns, eu percebi que essa inserção do RG não tinha nos álbuns, né? Eu achei isso bem interessante. Nos álbuns o RG não aparece. É só uma inserção Eu acho que ele a série aparece fez. no Congo, né? No Congo ele aparece, né? E no set de No tocar. seto do tocar também. Também, No seto do Algumas- tocar. Na versão colorida, principalmente, né? Acho que quando teve Sim. a transição. Exato. Só Aí, como Mas eu acho que falei, na né? série ele aparece em quase todos, né? Sim. Tipo, quase todos ele aparece. Todos. Na Se série não me engano, em todos. todos. Tem uma postagem lá na no série são Tintim por todos. Tintim que mostra em cada episódio qual é a aparição que ele faz. Depois o Stan Lee Eu lembro copiou desse, ele, eu né? lembro desse post, eu lembro desse post, Brito. Lembra? Pois é. Aham. Tem esse garotinho que no álbum ele não fala nada, mas na cena em que ele aparece no hotel, né, acenando ali na janela, acaba que a cena passa a ser mais bem explicada, o contexto da cena pela série, né? Eles deram meio que uma explicação do que acontece ali, do que no álbum. Sim, muito sim. Tem algumas coisas que a série faz nesse sentido, né, de explicar melhor o que acontece no álbum para não parecer tanto que é só sorte, embora tenha muita sorte ainda. Antes que alguém pense, o garoto não é inspirado no Spirou. Quando ele foi criado, o Spirou ainda não existia. Ou então Parece, pode ser. né? Mas é porque era bem comum, né, naquela época. Na Só Bélgica, uma primeira meninos ruivos. ideia, talvez. Uma primeira ideia. De repente. O Tintin que inspirou o Spirou, né? É. Aí tem um personagem da vida real que poderia ter inspirado um personagem do álbum, mas que na série, embora no álbum ele não apareça com esse nome Bugsy Siegel, mas na série ele é chamado de Bugsy. Então faz relação com um gangster da vida real, né? O pessoal da Nelvana fez isso, embora a RG não trouxesse, tanto que nem parece, né? Ele é careca, usa óculos, e o original não tem nada disso. E a questão do fim de Al Capone, né? Ali, junto com todos os outros gangsters, Al Capone ele é preso
né? Tipo, por Tintin pela polícia, e isso não acontece no álbum, como todos vocês sabem. Para assistir essa série, muita gente pergunta onde é que tem. Hoje no Brasil a gente não tem nenhum serviço de streaming que tenha os episódios das Aventuras de Tintin. Então, quem tem o box da Nelvana tem muita sorte. Quem tem esse materialzinho aqui, ó, que eu tenho em mãos, essa raridade. Ah, que legal, não sabia disso. É o mini Que é DVD. É um mini DVD. Nossa, É legal. um mini DVD de Tintin na América. E interessante é que ele tem a capa de Do Tintin livro. com os índios e não existe Do índio livro. na história, né? Nossa. É bem interessante isso. É a mesma capa do álbum. Tiraram os índios da história. Em DVD e Blu-ray da Tá no série, YouTube esse episódio. Portugal, na França, etc., todas usam as capas dos álbuns. Nenhuma tem capas diferentes. O quê? Ah, sim. Nossa. Nossa, Meu eu Deus sei. do céu. Olha só, tá vendo só? Abre aqui assim. Não faz isso. Maravilha. Não Aí faz isso. sim, hein? Aí Não faz sim. isso. Isso gente, é pelo amor de maldade, Deus. isso é golpe baixo, isso é golpe É baixo. golpe baixo, exatamente. Por favor, não faz isso com a gente. Em 2008, a Logon, que é uma editora que não existe mais, lançou no Brasil um box com todos os episódios da série. Foi logo no início do Tintin por Tintin, né? Coincidiu. E aí foi um sucesso estrondoso. Hoje em dia é raridade. Eu tenho a minha Olha cópia. aí. Mostra aí, Rafael. Aqui. Essa é a cópia que eu tenho. Essa é a raridade? É? Ela É uma ficou- raridade hoje. Tá falando desse. É esse daqui? Esse É. aí. Vou Ah, vender esse a aqui minha, vai dar então. trabalho de pegar. Então, esse box, né? Vou vender a existe minha. o mundo da Vende pirataria pra mim, quero. e muito Ah, eu dele. vendo. Vou comprar um álbum colorido do Tintin, pronto. Tem Vende o seguro? box inteiro para comprar um só. Eu tenho só uma parte do box, eu Eu queria muito que completo. O Pirata eles fizeram muito, tem exatamente igual, tudo eu comprei com essa caixinha desse já vi. formato, porque já não tinha mais ele original, tudo eu tive que recorrer dessa forma e a qualidade até que ficou também muito boa. E hoje é um mistério quem distribui Tintin no Brasil, porque de fato nenhum serviço Nossa. tem. Antes passava na HBO, na Cultura, mas acabou. E não existe previsão de lançamento, mas o YouTube está aí, né, gente? Então, se eles não derrubaram até hoje, então a gente continua assistindo por lá. Tá E com a alguém dublagem vai- aí boa. Tá com a dublagem do Não sei se ainda tem. Bar da E alguém- Vide, enfim. Tá com a E dublagem alguém vai boa. comentar sobre a versão da Netflix? Nossa. Meu A Deus. dublagem Então, da no Netflix. Alguém Não, quer vamos falar sobre a comentar. dublagem? Não, ninguém quer falar sobre isso. É Deixa melhor quieto, não, né? essa Dublagem vergonha, deve deixa ser a moça mexida, falar. né? Pra quem Dublagem não deve sabe, ser mexida. Não remete, Só para não. contextualizar aí, para quem não sabe, a Netflix, há alguns anos atrás, já deve ter uns 5 anos isso, Uhum. disponibilizou a série As Aventuras de Tintin, né? Foi um maior movimento, todo mundo comentando. Quando a gente dá o play, mudaram as vozes de todos os personagens. e Gente, eu colocaram- fui seca ao pote, Eu falei, meu Deus, finalmente. Aí quando eu falei, não acredito que estragaram nesse nível. Então, deixa pra lá, o trauma foi grande, não vamos ressuscitar. Foram tantas reclamações que a série não demorou muito tempo no Netflix. Eu acho que menos de um ano a série saiu e nunca mais foi disponibilizada. Será Então, direitos? Por que será? Porque muitas Porque das séries ficou originais muito- mantiveram a dublagem original. Isso. A série é dublada pela Herbert Richards, né? Então, Ah, Isso eu tenho visto muitas séries sendo relançadas, inclusive no Disney Plus, com a dublagem original. Então, não sei. Como o Tintin não é da Disney, né? Não sei se a gente teria chance de vir em outro lugar, mas. Ah, Pedro, quem ainda sabe? bem que não é da Disney, hein? Porque já imaginou, além de tirar a bebida do capitão, ia tirar o cachimbo, as armas, tudo mais. Ainda bem que não é da Disney. Pois é. O Richard está perguntando se tinha a série toda quando tinha na Netflix. Era toda? Não. Não. Eu nem cheguei a assistir. Não, era toda? Chegaram 2 temporadas, se não me engano. Sabia O disso. trama foi tão grande que eu nem cheguei a verificar. Não, foi poucos episódios. Eu achei que a que tinha na Netflix eram aqueles outros 3 DVDs que andaram rodando aí no mercado. E tinha também. Chegou a ter. O Lago dos Tubarões eu vi na Netflix. Primeira vez que eu assisti foi na Netflix. Eu achei que fosse só essa, eu não sabia que tinha a série completa lá, não. E Agora, vocês chegaram a ver gente. Vocês chegaram a ver os filmes antigos, desenhos antigos do Tintin dos anos 50? Da do Tempo do Belvision? Sol? Sim. Sim. Do Tempo Sim. do Sol, né?
Aquele é de doer. Adoro. Esse Adoro. Templo do Sol é o dos anos 60, né? Que o 60, filme. Aí né? o dos anos 50 é outro, né? Até que o Brito comentou outro dia também, que é uma animação. O Chitin na América chegou a ser adaptado para É essa o animação dos Lago anos dos 50 50 e tal, né? Tubarões, não é? Não. Não, Não. tem o Templo do Sol mesmo. Tem Eu o não Templo sabia, do eu Sol, vi já eu vi nos anos 70, eu não sabia que era os anos 60, não. É, de Acho que 69. é de 69, É? então não é muita Ah, coisa. Se não me engano, é Tem umas 69. versões meio patéticas do Caso Girassol e da Viagem à Lua, mas não assisto. Sim. Não assisto. Minha opinião, dos anos 90 é muito mais evoluído, de melhor claro. qualidade do que 10 esse. vezes, 100 vezes melhor. Tá bom. Ele é bem infantil mesmo, assim, ele ficou um jeito muito descaracterizado. Não assisto Veja. as outras, da gatilha. Da gatilha, medo dessas animações horrorosas, às vezes. Teve uma live que eu fiz com o Rafael Stadnik, que está aí também, que a gente comentou sobre todas as adaptações de Tintin, né? Audiovisuais, para televisão, para cinema. Então, se vocês olharem depois lá no canal Tintin por TPT, né, no YouTube, vocês vão ver detalhes de cada uma dessas animações ao longo de décadas. Fora que no próprio blog, né, para quem prefere ler, como eu, prefiro ler do que assistir, tem detalhes sobre cada uma dessas animações. Eu só queria fazer um... Oi. Desculpa, uma pergunta. Aquela do Lago dos Tubarões, como é que ela fica nessa história? Ela é uma animação também? O álbum, como é que fica na linha do tempo? Ela é uma animação e depois foi lançada como álbum. O álbum faz parte da coleção, porém ele não é mais... Hoje ele não faz parte da coleção regular, né? Tanto que aqui no Brasil não foi relançado, por exemplo, pela Companhia das Letras. Sim. Mas Eu me tem lembro algum que- motivo específico? Eu acho que foi. O Peu deve saber, acho que é o Bob Moore que desenha, né, algumas partes, né? O longa foi Porque essa animação é boa, eu gosto dela. Dessa daí eu gosto. O longa foi escrito pelo Michel Grec, que era um grande escritor, e a versão em álbum é desenhada pelo Bob Demure e colorida no estilo da animação, que eu acho um pouco feio. Eu me lembro que na época foi lançado como álbum. Eu comprei nos anos 70, foi uma decepção, quer dizer, para mim, particularmente. E passou também aqui nos cinemas do Rio. E é realmente bom, eu Mas achei. existe alguma justificativa oficial do porquê não dá continuidade nos álbuns regulares? Você sabe disso, Porque Brito? eu acho que não são do EG, né? O EG não E da queria, não. Fanny, né? Não, porque por um tempo sair e de repente, não, agora vamos retirar e não vamos Você deixar. fala esse álbum específico? Esse álbum específico. É que ele não é um álbum do EG. Sim. Assim, resumindo, né? Ele não é um álbum do EG. Ele foi um álbum feito por colaboradores baseados no filme. Então, Mas nos anos 90, eu acho que ele ainda está saindo. Eu me lembro de ver a edição da Verba, eu acho, ainda ele saindo. Não, ele foi retirado dos álbuns normais por uma decisão do Nick, mais ou menos na mesma época em que adicionaram os sovietes em preto e branco no início e o Alfart naquela versão mais esboçada, digamos assim. Mas nos anos 90 ela está na coleção da Verbo, não está? Eu me lembro de... continuou. Então, do que você disse, por exemplo, eu tenho a versão dos Pícaros em castelhano, né? Da Juventude. E aqui, ela tá na coleção regular, tá vendo? Ele fica ele fica no tempo, na hora do tempo de lançamento, né? Porque como a animação, salvo engano, ela veio depois dos Pícaros. Ou não, era antes, né? E eu me lembro ele aí, exatamente. Na Record ele sai aí. Porque os Pícaros é de 77, salvo engano, e essa aqui é de 73. 76, né? Isso. E aí, 72. 72, isso. E ela sai na 60. Record aí, na capa mole, né? Isso. É isso, gente. Eu queria destacar só uma cena aqui do Tintin na América, já para fazer um gancho para nosso próximo encontro. Que é essa cena aqui, ó. Na edição, desde a edição preto e branco, a gente já vê ali Tintin sendo aclamado, né? Vitorioso ali depois de vencer os gangsters. E entre os convidados do jantar, né? Entre artistas hollywoodianos que estão ali junto com Tintin, tem ninguém menos que uma figura, pelo menos, muito parecida com R.J. Rastapopoulos, né? Que virá se tornar um dos, se não o maior inimigo de Tintin. Então, o Lex Luthor do Tintin, né? Isso. Sem sombra de dúvida. Ouvir a Nemesis, Warwick.
Essa era uma Vamos dúvida que eu ouvir tinha, falar né? dele. Se, Oi? se o Rastapopoulos aparecia na versão original, né? Porque como, por exemplo, no Kong, as cameos são redesenhadas nas versões posteriores, né? Eu tava com essa dúvida quando eu li, se foi uma coisa que o RG inseriu depois, quando ele foi redesenhar, ou se já tava desde o original, aí enfim, você mostrou, e eu achei bem bacana isso de tava lá desde antes, não sabia disso. Estava nas duas versões. Embora, claro, provavelmente foi só um design que o RG gostou Ah, e é. conseguiu reaproveitar. Não, Aqui eu a gosto versão da. colorida também. Eu gosto de pensar que ele tinha pensado já nesse personagem, que ele tava nesse jantar, e foi ali no momento que o Rastapopoulos conheceu o É Tintin. curioso nessa imagem, né, que o Brito mostrou agora, o Rastapopoulos deu uma engordada, né, nas outras edições, né? Ganhou mais um dinheiro, peso, né? Ganhou dinheiro, Foi né? ganhando dinheiro e ele foi engordando, né? É verdade. Pô, lá no voo 714 ele tá lá com uma camisa apertada, uma calça apertada, barrigudo. Tá no ápice ali, né? É. Bruno Rodrigues, você quer fazer as honras de encerrar nosso bate-papo? Ou mais alguém quer fazer, né, algum Ah, eu tenho só uma adendo aí? curiosidade, Sim. a última das últimas, na verdade, que é do álbum da Record, que, como o Pedro já falou, né, que é muito boa a tipografia. Ele é o único álbum da numeração aleatória da Record que tem a numeração correta, né, que é o álbum número 3. Porque quando saiu da Record, eles começaram a lançar os álbuns, tipo, fora de ordem, né? E eu, quando era criança, eu li todos eles na ordem da Record, então, tipo assim, eu não entendia nada. E aí o próximo, a continuação pela Record é o Ilha Negra, né? Que é o álbum número 4, segundo eles. Tipo, você vai para outro lugar. Mas enfim, esse aqui é o único que realmente é o número 3. Eles acertaram pelo menos algum número. Eu, quando percebi que a Record estava usando uma ordem totalmente aleatória, eu tentei organizar os álbuns numa ordem razoavelmente lógica, acertei tipo 70% do que era a ordem real, mais ou menos. Só que era difícil, que eu também tentava me orientar pelos desenhos, e eu não tinha consciência de que o RG havia mudado, havia recriado alguns álbuns. Então, tipo, o Estrela Misteriosa tem um desenho claramente inferior ao do Caranguejo do Faraó. É do Charuto também, é. Dos Charutos. Sim, dos Charutos também. Mas claramente o Caranguejo das Tenazes de Ouro vinha antes. E assim por diante, era uma confusão. Não, e essa edição? Quando eu li o Charutos do Faraó, era pequeno, criança, e eu li a continuação, o Lotus Azul, eu falei, que isso? O que houve? O Charutos do Faraó é um Tintin, esse Lotus Azul é um outro Tintin. Né? Isso acontece. Totalmente a diferença de desenho, né? Mas o que eu acho ainda mais absurdo é quando eles fazem esse lançamento que foi mostrado aí de banca, com numeração. Eles aí já podiam ter feito uma ordem, porque eles estavam, a rigor, fazendo uma, né, aquela zona anterior da Flamboyant, aquela coisa toda, e até deles, eles podiam ter, porque aquilo afeta muito a leitura, né? Sim. Você não entende as coisas. Afora o que tem uma edição que o Capitão Haddock é Capitão Rosa, né? E porra é aquela, né? Capitão Rosa era o nome que ele tinha em Portugal no início. E que veio para Record também. Mas ao mesmo tempo ficou ali solto e outros era Doc, naquela é Capitão Rosa. Caso sejam curiosos, em Portugal o Tintin era Tim. O Milu era Ron e era fêmea. Era dourado, né? O nome de Capitão Rosa e o professor Girassol era o professor Pintadinho. Deus, como é que a pessoa da Bélgica deixou chegar nesse nível? Como é que a Munição aprovou essa tradição? Pessoal, vamos encerrar hoje então? Nossa, meu Deus, rendeu, hein? Mas rendeu, foi muito bom. Então, próxima viagem, Charutos, né? Certo? Aí. Olha. Primeiro álbum que eu li. Fez bem, começou bem. Pessoal, mais algum comentário? Mais uma pergunta? Consegui comentar alguma coisa. Muito obrigado. Gostei de ver que muita gente participou hoje, né? Pois é, muito bom. Ivo Kozer, né? Primeira vez, seja bem-vindo. É porque sempre. Os outros álbuns eu não gosto, então eu não vi. Muito bem. Agora vou só falar uma curiosidade. Isso aqui tinha de sair no Brasil. Sem dúvida. Concordo plenamente. Com certeza. E essa edição, no final, tem, além da história em quadrinhos normal, tem uma reprodução das muitas ilustrações que o Stanislas fez
para capas de livros e tal, e isso é material bem raro. Olha, tem esse livro. Esse aqui. saiu em que ano, Pedro? Isso aqui é reeditado pela Dargaud o tempo todo. E a cada Eu tenho uma edição que não tem essas figuras aí. Eu tenho uma edição que é só a história. Eu tenho essa aqui, ó. Que é autografada pelo Stanislas, né? A minha edição ela é de 2000 e... cadê o expediente? Mas quem é o autor disso? A minha é de 2015. Mas é como eu digo, cada edição nova eles botam mais coisa dentro. Que o Stanislas está sempre desenhando alguma coisa relacionada com o Tintin. Aí, Pedro, Ó, que Russo, legal. agora você tem essa aqui, ó. Anota Claro, autografado, Manuel. gente. Opa! Essa é Vocês estão histórica. demais, hein? Claro, Manuel. Aqui. Essa pequeno passeio nas margens do universo que nos alimentou todo o nosso imaginário. Do Bocquet. Não, eu só tenho do Stanislas. Eu encontrei com Só ele isso, né? aqui em Nova York. Ele e a mulher dele, esqueci o nome dela. Ela também e eles são super simpáticos. A Ana Carolina tá comentando aí que inveja, né? E eu tô com inveja daquele quadro ali do Loto Azul ali atrás. Ah, eu também Olha, ia comentar isso aqui, isso, mas eu deixei quieto. Eu achei que era Não, até não, o leiloado de milhões que ele devia ter adquirido. Eu tava pensando isso quando eu olhei. É uma pequena homenagem ao Tintin América. São os carros, né? Das histórias, né? Você vê ali a ambulância com o Milu lá dentro, né? E tem também os personagens aqui, né? O Tintin preso, né? E esses pequenininhos, o Milu, né? Não sei se dá para ver. Isso aqui. Agora, esse Lotus Bleu aqui foi incrível, porque eu comprei na Bélgica, em 92, e foi o maior erro, que eu devia ter comprado mais, cara. Porque eu tinha todas as histórias em preto e branco, tinha esses quadros, tá? E eu só comprei esse. Eu comprei esse daqui, do Tibete. Tá vendo aqui? Do Tibete, entendeu? Mas eu devia ter comprado todos os preto e brancos, porque eles não existem mais, cara. Você não encontra mais. É feito em silk screen, tá? E você não tem mais isso aí. Isso aí, entendeu? Mas tudo bem. Eu vi, Pelo menos você foi comprou, você comprou, pelo menos você comprou. Foi lá na loja de Maravilha. Tintin, lá em Bruxelas mesmo. Com o conhecimento de que não dá para comprar tudo do Tintin, acredite. Não dá. Não tinha dinheiro. Isso já era bem caro para o meu dinheiro. Porque eu comprei isso e comprei livros. Agora, tem uma coleção aqui que vocês devem ter ouvido falar, que eu recomendo. É excelente. É isso aqui, tá? Eu sou louco para ter isso. Eu tenho todos eles, cara. Só que eles não terminaram ainda, né? Eles estão pausaram a fazendo. publicação, né? Eles pararam. Tá? Eu estou esperando. Vamos lançar que eles continuem. de novo. Haja paciência. São todas as histórias como saíram no jornal Tintin e como saíram página por página. Eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é espetacular, ó. Inclusive, tem aí... Aqui, você está dentro de um cofre aí, né, Manuel? Esse é um cofre. Não, tem toda a minha biblioteca aqui, tá vendo? Tudo como saiu, tá? E depois, sempre no final, tem uma retrospectiva aqui sobre o... Tem a Estrela Misteriosa? Eu tenho da Estrela Misteriosa aqui, cadê? É muito parecido com o que fizeram no Príncipe Valente. Os Príncipe Valentes são editados assim. Eu tenho álbuns com as tiras dos outros álbuns, mas a Estrela Misteriosa nunca saiu individual. Na Estrela Misteriosa... A gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui, só por causa da polêmica. Tem aqui, eu tenho que achar, é porque eu tenho todos eles aqui. A Estrela Misteriosa é um deles. Cadê? Porque não é só o Tintin, é tudo que tá aqui. É tudo que o Hergé jamais fez, tá? É a obra completa dele. É o Josette, todas aquelas outras histórias que ele fez, tá? Aí mostra assim, é página por página do Petit Vingtième, tá? Nossa, meu, que legal, que incrível. É incrível, né? Tesouro, e aqui né? tem a Estrela Misteriosa também, tá vendo? Exatamente como saiu no Petit Vingtième, página por página. Tá? É em francês? Então, né?
Sim. É para ser isso aqui, tá? 12 dessas coisas imensas, entendeu? É um pouquinho grosso, tá? Ocupa muito espaço. Um pouquinho. Pouquinho só, mas, né? Só um pouquinho grosso. mas é basicamente tudo. Você paga uma fortuna no livro e mais uma fortuna do frete. Inclusive com as propagandas que saíram do Petit Vingtième, para você ter uma ideia da época, né? É muito, muito bom. Não deu tempo de eu ler tudo isso ainda, mas isso aqui que eu recomendo, tá? É muito melhor que aquele Cronologia de Neuve, que você deve conhecer, né? Porque a Cronologia de Neuve só mostra os desenhos do Hergé, a história. Isso aqui não, é realmente ano por ano, tudo que saiu, né? Mas eles pararam de fazer, né? Porque o cara que fazia morreu, tá? E o editor morreu e aí... Ok, aí se eu ficar mostrando as coisas aqui, aí vai... Vamos marcar um só para a gente ver essa coleção. Olha aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Mas só que você vai ter que vir a New York, né? Porque onde eu moro, né? Aqui ninguém conhece muito. Tá. Ninguém conhece muito o Tintin. É um pouco mais fácil, né? Aqui, né? Para você comprar essas coisas. É um pouco coisas, mais barato, um pouco mais em conta. E no Canadá também é logo ali, né? É mais 4 horas, 5 horas daqui de carro. Agora, você vai para Montreal. A gente podia marcar um dia, né, Pedro? Não sei o que vocês acham. Você separava algumas coisas sem mostrar. Sim. Assim, olha, tem muita coisa. Pedro, eu sei que tem muita coisa também. Olha só, essa aqui é a primeira edição de livros sobre Tintin. Olha aí. Se for só sobre Tintin, aí de repente dá umas 3 horas, porque eu tenho a primeira edição do Tintin no Tibete, eu tenho a primeira edição do Tintin. Eu tenho 2 primeiras edições. Só 3 horas. Dá só 3 horas. 2 primeiras edições do Tintin, do Tintin, daquele da Jorge Castafiore. Jorge Castafiore. Eu tenho duas dele, eu tenho Tintin Pickers, eu tenho Tintin no Tibete, a primeira edição. Fora os brasileiros que eu tenho, né? Esse aqui, olha, alguns Tintin Magazines, Mentira! Né? Que legal. Olha, é o momento para a gente ficar admirado e humilhado, né? Humilhado. Não, eu vou sair daqui invejoso também, né? A hora de pecar que a gente está invejando muito, né? Tem um monte. Eu tenho, lá em cima eu tenho o Petit Vingtième. Eu estava esperando quando chegar o Lotus Bleu, porque eu tenho um do Lotus Bleu. Eu tenho alguns do Tintin, daquele do... Esqueci o nome, do Ídolo Roubado. E que é bastante interessante, mas eu só abro aquele negócio para ocasiões velhas especiais, porque o negócio é de 1932, já está meio desfazendo, entendeu? Sim, imaginei. Então, tem tudo fechado. Não daria tempo de mostrar agora, mas um dia eu mostro. São uns 4 Petit Vingtième, porque é muito caro. Esse Petit Vingtième Entendeu? Vamos marcar. Pessoal, mergulhados nesse mar de inveja. Sim. Mas isso aí são 30 anos no mínimo, cara, de colecionar. E eu já conheço Tintin há mais de 40 anos, né? Eu não sou tão novo assim. Aí também é um pouco, né? Vai comprando, volta e meia. E eu parei, porque a minha mulher me mata se eu continuar comprando alguma coisa. Uma parada. Eu, inclusive, vendi muitos carrinhos, porque eu tinha toda a coleção dos carrinhos, né? Eu vendi, só deixei os que eu gosto mais, porque estava muito espaço aqui, né? Pessoal, isso aí é maluco. Parabéns, viu? Vamos encerrar. Assim, não, só para finalizar, né, Manuel, se você for se livrar de alguma coisa, vender alguma coisa, compartilhe com a gente aqui, né? Olha, vocês conhecem o PH, né? O PH já falou para eu botar ele no meu quando eu morrer, botar no meu testamento. Meu testamento. Sim, por favor. Vamos consolidar uma amizade sincera, sem interesse. Mas o PH já tem muita coisa, tem que deixar pra gente. É com quem não tem. Foi isso que eu falei para ele, o PH, você tem mais coisa do que eu, você é maluco? Não cabe na sua casa, eu não sei onde tem espaço. Mas é isso que você falou, o PH me falou uma live que eu fiz com ele sobre a coleção maravilhosa dele, ele disse que foram anos, né? Então ele disse, daqui a uns 20 anos, você talvez já também chegue, né, perto disso aqui. Exatamente. E você tem que ter amigos também, que eu tenho amigo que me envia coisa do Tintin da Europa de vez em quando, isso é bom também, entendeu? Nem tudo eu compro. Os contatos. Os contatos, isso é importante. Tá? Agora a gente tem um amigo em Nova York, né, gente? Então... Pois é. Pois é.
Pessoal, obrigado, tá? Boa noite para todo mundo. Valeu, boa noite. Boa noite. Até o mês que vem. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Tá? Valeu. Obrigado, Pedro. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Tá? Boa noite, Boa noite, gente. obrigada. Até agosto com o Tintim e o Charuto do Faraó. Falou, galera. Opa! Tchau, tchau. Tchau.